Olá, tudo bem? Agora são 3 horinhas e 23 minutos. Muito boa tarde para você. Na luta do pessimismo versus o otimismo, uma metáfora chama atenção. Você costuma enxergar o copo meio vazio ou o copo meio cheio? Essa pergunta vale para economia, política, saúde, relacionamento amoroso e até time de futebol, né? A visão histórica, embasada por alguns livros clássicos da nossa literatura, nos ensina que o brasileiro é um povo de bem com a vida, que nada atrapalha o humor, que somos uma reunião de bons vivães alheios ao pessimismo. Será mesmo, hein? O Ibope revelou recentemente que essa imagem não é bem por aí, não. A taxa de otimismo do brasileiro caiu pela primeira vez desde 2009. No Brasil, os que acham que o ano de 2014 será melhor que 2013 são 57%, índice 15 pontos percentuais menor em relação à pesquisa anterior. A economia é um dos grandes vilões para esse surto pessimista. E aí, o copo está vazio ou está cheio? Para isso nós trouxemos, para essa conversa, nós temos o prazer de trazer o Maurício Fabião, que é sociólogo, professor e também mestre em ciências sociais pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e a Virene Matesco, que é economista da Fundação Getúlio Vargas, doutora em economia. Obrigado pela vinda de vocês, tá? Nós é que agradecemos. Obrigado. Muito boa tarde. Boa tarde. E você que está em casa, no trabalho, na escola, faculdade, como sempre, é nosso convidado, é nossa convidada. Aproveite para tirar suas dúvidas, seus comentários. Eu quero saber se é pessimista, otimista. Mande mensagem para a gente. Tem 3 formas de entrar em contato, hein? Pelo nosso Facebook, no Canal Futura Oficial. O Twitter é o @Canal Futura. E o telefone da gente é o 0 operadora 21 35 23 40 98. Pela internet, já que falamos de Twitter, Facebook, nós pela internet vamos falar também com a Márcia Cavalari, que é diretora do Ibope Inteligência, que fez essa pesquisa, né? Então participe, se sinta em casa aqui no Conexão Futura. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olha, quero saber, começando pelas mulheres, professora, quero saber o que significa ser otimista no Brasil de hoje quando pensamos na economia. Olha, ser ou não otimista é uma sensação, né? E que é pessoal e intransferível. É uma sensação que você tem. Do ponto de vista econômico, dos últimos anos, as explicações para esta perda de otimismo no Brasil, temos várias explicações. Vamos ficar somente em 2013, se nós tiver tempo nós voltamos. Em 2013, o que aconteceu? A inflação voltou, e voltou com força. A inflação é um quesito muito importante no poder de compra da população. E onde a inflação voltou? Em alimentos, bebidas, serviços pessoais, manicure, cabeleireiro, escola, transporte escolar, não transporte público, que está contido. Então você vai ao supermercado e os preços dispararam. Por outro lado, o salário do trabalhador não mais vem tendo aumentos reais. O que são aumentos reais? Acima da inflação. Como a economia não está crescendo, as empresas perderam o fôlego no reajuste. E como a economia também não está crescendo, o governo não vem dando aumentos de renda para o servidor público e o salário mínimo agora tem aumentos, mas não como antes. Então vamos lá, inflação, perda do poder de compra, menores reajustes e mais endividadas. As famílias hoje são muito mais endividadas do que eram 3, 4 anos atrás. Estou te dando 3 questões e nós temos muito mais ainda. Ou seja, bateu no bolso o professor, acaba aquele otimismo gigantesco. Tem outros fatores? Sim, Thiago, eu acho que tem outros 2 fatores importantes que complementam a questão econômica, a questão social e a questão política. Em termos sociais, a gente teve uma questão histórica no Brasil, que foram as manifestações de junho de 2013, que marcaram o Brasil, que foram comparáveis às manifestações da Primavera Árabe, etc. Essas manifestações fizeram com que, por exemplo, o otimismo em relação ao governo Dilma caísse imediatamente. Isso teve um impacto muito grande, não só entre os jovens,
Porque essa geração que puxou as manifestações, que tem mais ou menos 18 anos, está entrando na faculdade agora, é uma geração que ela viveu como criança o governo Fernando Henrique e como adolescente, pré-adolescente, o governo Lula. Antes de você passar para o outro tópico, que você falou de 2, eu queria falar o seguinte, eu queria saber se esses protestos de junho, que ficaram marcados, eles já não são sinais de um descontentamento. Eu acho que são sinais de descontentamento que vem anterior ao ano 2013, que já vem caminhando silenciosamente. Porque nessas duas eras políticas, do Fernando Henrique e do Lula, ou a sociedade civil era calada, ou a sociedade civil era cooptada. Ou seja, a sociedade civil não podia se expressar livremente. E o jovem foi vivendo isso aos poucos. Quando ele entra na universidade, quando ele começa a ter acesso à universidade por conta do ProUni, por exemplo, e ele começa a perceber como é o mundo ao seu redor, ele começa a questionar questões como a passagem de ônibus, o preço do transporte público, o preço da alimentação. Você falando de um jovem com que tipo de renda? Um jovem com uma faixa de renda de 3 a 4 salários mínimos por família, que na verdade, segundo a pesquisa, é esse jovem que é um pouco mais pessimista. Mas o jovem, no geral, ele é otimista. Mas esse jovem um pouco mais crítico, ele começou a apontar os defeitos da sociedade, foi para a rua e chamou o resto da sociedade. Então, os descontentamentos foram gerais. Eles começaram pela questão do transporte público, que é a questão econômica, mas foram se alastrando para a questão da educação, da saúde, da segurança, etc. Então, pois não? Não, desculpe, eu agora já interrompi, né? É esse jovem que mais sofre. Porque ele está num transporte público ruim, ele está num ônibus lotado, um ônibus que atrasa, ele está numa escola que ele chega atrasado, ele está cansado, ele vê mentiras, vê insegurança, ele é assaltado. É esse jovem que mais sofre. Então, é esse jovem que está insatisfeito muito mais. Não é que todos nós não estamos nesse momento, mas esse jovem que o Maurício chama a atenção. Então a gente está falando de economia, a gente está falando de insatisfação social e o terceiro ponto político. Que você ia falar? Porque a questão é a seguinte, tem um sociólogo alemão chamado Max Weber, que ele diz que tem 3 tipos de liderança. A liderança tradicional, a liderança racional e a liderança carismática. A tradicional é tipo o Papa. Por que os católicos seguem o Papa? Porque sempre os católicos seguiram o Papa, é tradição. A liderança racional é aquela que você segue o líder porque você pensa que racionalmente ele vai fazer o melhor para você e para sua família. Fernando Henrique. Foi dada 8 anos para Fernando Henrique governar o país porque ele é uma liderança racional. E a liderança carismática é aquela que você segue porque você se apaixona pelo líder, você ama o líder, etc. Foi o governo Lula. É mais emocional. É mais emocional. É pura emocional. E aí o que acontece com o governo Dilma? Aí qual é o problema que causou as manifestações de junho e que causou insatisfação com a economia? O governo Dilma tem a racionalidade do Fernando Henrique, mas não tem o carisma do Lula. Então, o governo Dilma, ele passa, a gente costuma dizer nos movimentos sociais, que ele passa que nem um trator por cima dos stakeholders, das partes interessadas. Ele não dialoga com a sociedade. O governo Dilma tem dificuldade de dialogar com a sociedade. Então, essa falta de carisma e uma racionalidade que passa como um trator faz com que as pessoas fiquem mais insatisfeitas, elas não se identifiquem com o líder. Então não tem um líder para segurar a insatisfação. Mas nós no Brasil não temos somente uma líder, né? Nós temos vários líderes, mas agora eu queria chamar a Márcia para a gente saber mais da pesquisa do Ibope. Márcia, tudo bem? Você está me escutando com extrema clareza? Sim, estou sim, Tiago. Boa tarde para todos vocês. Boa tarde. Muito boa tarde. Eu gostaria que você falasse mais sobre a pesquisa do Ibope, sobre otimismo. Bom, essa pesquisa foi realizada simultaneamente em 65 países no mundo. Apesar da queda do nível de otimismo do brasileiro, o Brasil continua ainda entre os 10 primeiros colocados no mundo, nesses 65 países, ocupa ali o ranking dos 10 primeiros com maior otimismo. Essa queda de 15 pontos, o que a gente tem que ver daqui para frente, é que, de fato, como já foi dito pelos professores, nas manifestações de junho, houve uma queda generalizada na confiança nas instituições, no otimismo do país, na crença na política.
e que aos pouquinhos isso foi se recuperando, como a gente vê e acompanha com as pesquisas que nós já realizamos de avaliação dos cargos executivos de presidente e governadores, que o mês de julho foi ali o fundo do poço, e a partir daquele momento, devagarinho, começaram a se recuperar. Então, essa pesquisa ela é feita sempre no final de cada ano, prevendo aí como é que é o clima do brasileiro em relação ao próximo ano. E agora, com essa queda de 15 pontos, o que a gente pretende fazer é medir mais vezes ao longo deste ano esta variável, para a gente perceber se ela está ou não em recuperação. Né? Outra questão importante também, que complementa o que já foi dito, é que esse nível de otimismo ele é muito mais baixo nas regiões, principalmente na região sudeste, depois, em segundo lugar, na região sul. Independe muito de classe no resultado da pesquisa, mas a região sudeste é que puxa bastante esse grau de otimismo para baixo. Agora, Márcia, na sua opinião, é uma queda brusca? Sim, 15 pontos de um ano para o outro é uma queda brusca. Porque, como a pesquisa ela é feita anualmente, então nós temos uma série aí de 5, 6 pontos, onde o patamar de otimismo permanecia o mesmo, com pequenas oscilações amostrais. Mas agora não, ela teve uma queda significativa aí de 15 pontos no final do ano passado. Márcia, você pode continuar na linha? Daqui a pouquinho eu quero continuar a conversa contigo. Sim, estou aqui. Beleza. Professora, 15 pontos? É muita coisa do ponto de vista estatístico, né? É significativo e preocupante. Agora eu queria resgatar o ponto que o Maurício estava levantando, dos governos, fazendo paralelo entre Lula e Fernando Henrique e Dilma. A Dilma nos foi vendida, né, nos foi passada como sendo a gestora. Ela não tinha carisma, mas teria eficiência. E eu sempre digo, né, o que eu quero do meu líder não é simpatia, eu quero eficiência. E ela não dá eficiência para nós. Rapidamente, não fazendo defesa de A ou B, mas nós não temos somente um líder no Brasil. Nós não vivemos uma monarquia. Nós temos vários líderes aqui, inclusive governadores, deputados, senadores, vereadores. Esse ano é um ano de eleição, ou seja, a insatisfação não é somente canalizada a um líder. No governo federal, ok. Mas há uma disseminação da ineficiência no poder público. Não é só o governo federal que demonstra ineficiência. Vamos pegar o estado do Rio de Janeiro, porque nós estamos aqui agora, né? Você vê ineficiência no próprio governo do estado, ineficiência nas prefeituras. Então, a ineficiência, ela vai descendo na hierarquia do poder. E tem uma questão que eu acho fundamental, é a não verdade com a população. Quando você vai a público e não mostra a verdade, quer sejam nas estatísticas, quer seja no resultado daquilo que você prometeu. A honestidade, a transparência, ela é fundamental, porque você confia no líder. Olha, eu estava querendo atingir esse objetivo, mas não consegui. Agora, quando você diz, eu atingi e você sabe que eu não atingi, você passa, então, a duvidar. Então, ela está omitindo a informação. E é igual o pai. O filho que faz uma pergunta para o pai e o pai mente, o pai passa a deixar de ser o ídolo. Porque a honestidade, a transparência é o que a população quer. Professor, quer complementar? Sim, em termos políticos, eu concordo plenamente com você, Thiago, quando você diz que a gente não vive numa monarquia, que a insatisfação não é só com relação ao governo Dilma. Agora, tem que se pensar que o Pacto Federativo, ele é desigual. O que eu quero dizer com isso? Com a Constituição de 88, os deveres sociais foram repassados para os municípios e para os estados. Mas a carga tributária continuou centralizada na União. Então, a gente tem 5.560 municípios no Brasil. Desses 5.560 municípios no Brasil, cerca de 4 mil tem até 15 mil habitantes. Isso quer dizer o que na prática? Que eles não geram ICMS, que eles não geram carga tributária, que eles dependem do FPM, que é o Fundo de Participação Municipal. Ou seja, eles dependem de recursos repassados pela União.
Então, quando o governo, a União, é que, na prática, ela dita as políticas municipais e estaduais. Então, quando a União não gere, como a professora colocou muito bem, não gere de forma adequada os recursos, isso tem impacto direto na qualidade de vida da população que vive nessas cidades. As grandes cidades estão mais insatisfeitas, como a professora colocou, as grandes cidades, as capitais, estão insatisfeitas, o Sudeste é insatisfeito, porque tem um nível de educação maior, que é mais crítico. Uma consciência política maior. Você vê as revoluções se dão muito no Sul, Sudeste. Sim. Há um nível de consciência, não que no Norte e Nordeste não tenha, mas estou dizendo é mais intenso no Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul e essa discussão política se dava à mesa na hora do jantar. Isso era comum, isso é comum no Sul. Então, essa consciência. A gente está falando de diferenças sociais, enfim, de estados, e eu vi um Instituto Data Favela que divulgou o seguinte, que ele divulgou no final do ano passado, o morador de favela é o mais otimista do Brasil, professor. Para 93% dos moradores de favela, a vida vai melhorar em 2014. A gente tem essa diferença social mesmo quando o assunto é otimismo? Eu acho que a diferença social ela não se dá necessariamente por a questão da renda, do fato da pessoa estar em situação de pobreza. Ela se dá do fato do que essa pessoa tem acesso. Por exemplo, se o governo tem uma política de bem-estar social mais forte e ela começa a desenvolver mais recursos para a educação, não é o suficiente ainda, mas já tem mais do que tinha antes. Mais recursos para a saúde, ainda não é suficiente, mas já é mais. Tem um pouco mais de segurança, tem um pouco mais de moradia, tem um pouco mais de benefícios, não necessariamente direitos, mas benefícios. A população em situação de pobreza, ela tende a considerar que, bom, antes eu não tinha nada. Agora eu tenho Minha Casa Minha Vida, agora eu tenho Bolsa Família, agora eu tenho a UPA, agora eu tenho a UPP, no caso do Rio de Janeiro, a Unidade de Polícia Pacificadora, que está se espalhando, que a ideia é que se espalhe pelo Brasil, ou seja, a população de favela que não tinha nada começou a ter mais elementos para ter mais otimismo. Não quer dizer necessariamente que a vida dessa população esteja melhorando efetivamente. Ela está tendo mais acessos a direitos do que tinha antes, mas não quer dizer que por ser pobre ela é mais otimista. Digamos que ela tem que ser otimista, porque se ela não for otimista ela morre. Ela não come, ela não trabalha, ela não faz nada. Você falou de elementos. Márcia, você consegue me escutar? Sim, estou ouvindo, Thiago. Perfeito. Eu gostaria de saber quais são os elementos que são importantes para se avaliar o otimismo numa pesquisa como a sua. Bom, a pergunta que nós fizemos é a expectativa que as pessoas têm em relação ao ano de 2014 comparado com 2013, né? Então, se será um ano muito melhor, igual ou pior. Então, esse otimismo que a gente está falando que caiu é essa percepção de melhora em relação ao ano passado, né? Agora, complementando também aí o que foi dito, de fato, como eu falei anteriormente, a região sudeste é a região mais crítica e o nível de exigência das pessoas vai realmente mudando. Então, se eu analisar essa pesquisa, a expectativa que eles têm de melhora por segmentos sociais, classes sociais, escolaridade, faixa de renda, o criticismo maior é nas classes mais altas, nas rendas mais altas, do que nas mais baixas. Porque à medida que as pessoas vão conquistando coisas, né, conquistando acesso a bens, conquistando o que a gente tem passado aí nos últimos anos, que foi eu diria que a gente está passando por uma mobilidade econômica e não por uma mobilidade social, nesses últimos tempos, a exigência, o nível de exigência dos serviços prestados, da qualidade dos serviços, fica cada vez maior. Isso decorre também das próprias manifestações que ocorreram aí em junho do ano passado, né? É uma demanda por avanços, uma demanda por melhoria. Então, quando não tem nada, começa a ter, é uma situação melhor. Mas começa a ter aquele pouco, o nível de exigência já aumenta para ter um serviço de qualidade melhor, um serviço que atenda mais adequadamente àquela sociedade, né? Então, esse extremo do criticismo, ele também tem a ver que os desafios ficam maiores quando você
começa a avançar, porque as pessoas vão ter mais consciência e um nível de exigência maior para ser atendida. Márcia, muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde. Obrigada, foi um prazer. Alô. Professora, estamos nesse momento, vamos pular para Davos, na Suíça, onde líderes mundiais discutem o futuro do planeta e também fazem um panorama do que rolou na economia. Eu vi palestras muito empolgadas, otimistas até, eu diria, em relação à economia do mundo. Bom, também a gente teve uma catástrofe, só pode se pensar melhor. E eu quero saber o seguinte, com toda sinceridade, na economia, nós podemos ser otimistas ou não? Do ponto de vista internacional, há uma melhora no cenário econômico. A zona do euro deixou de cair, né? Os países começam a melhorar gradativamente a sua economia. Os Estados Unidos estão saindo da sua confusão fiscal os dados ainda não saíram, mas em torno de 2% de crescimento. A China cresceu 7,7%, né, que é igual a do ano de 2012, o crescimento chinês, mas é um grande crescimento econômico. Agora, então, esse otimismo lá em Davos é explicado. Realmente, no cenário mundial, a economia está melhorando. Agora, Davos é uma vitrine. Então, você vai palestrar e você vai mostrar as potencialidades do seu país para os grandes investidores mundiais. E você tem que ser otimista. Do ponto de vista econômico, no Brasil, este ano de 2014, estamos esperando um crescimento menor do que ocorreu em 2013. Então, para nós, Brasil, a questão econômica não será muito boa em 2014. Porque, primeiro, a inflação vai continuar alta, o crescimento não será muito grande mas novamente. Haverá crescimento. Esse ano que passou, a previsão está entre 2 a 2,2 de crescimento. Para este ano, 1,9, 2, menor. E com um agravante, a queda no consumo das famílias. Saiu uma pesquisa ontem da Fundação a respeito da confiança do consumidor ir às compras esse ano. E houve um pessimismo do consumidor, da família. E a família representa, na composição da demanda agregada, 63%. Puxa a economia. E quando a família diz que não vai consumir porque ela está endividada, porque ela está com o salário não reajustado, isso torna-se preocupante. Professora, obrigado pela sua participação. Professor, esse tempo daqui voa, esse programa é rapidinho. Chegamos ao final. Obrigado pela sua participação, tá? Muito obrigado ao Neto Pereira. Neto, eu acho que a gente conseguiu responder a sua pergunta. Qual é o motivo desse descontentamento geral da sociedade? Existe um só. O professor falou muito bem. Também a professora arrebentou. E o Márcio, de 55 anos, é um tambor de tudo que foi falado aqui. Olha, eu sou pessimista e nem acredito nas pesquisas que o meu governo faz, pois acho que todas são manipuladas. Essa é a opinião do Márcio. Enfim, Márcio, obrigado pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no Canal Futura. A todo mundo que acompanhou o nosso programa, muito obrigado. Uma boa tarde, um belíssimo final de semana, porque não há nada melhor do que sexta-feira para se tornar um otimista de carteirinha, né? Tchau, tchau.